Pessoal, muito boa tarde, amigos, seguidores do Giro da Semana, população de Guaranésia, população da zona rural, também do nosso distrito de Santa Cruz da Prata, né? Hoje nós iniciamos aí nosso giro de entrevistas aqui pelo Giro da Semana, né? Onde nós estaremos aí convidando autoridades do nosso município, seja as autoridades civil, né? As autoridades militares, diversas pessoas nós estaremos entrevistando aqui pelo Giro da Semana, e nós começamos a nossa primeira entrevista, né, desse giro de entrevistas aí, com o vereador José Osmar da Costa Júnior, mais conhecido aí carinhosamente por todos como Juninho da Capoeira. É isso mesmo, ele, pessoal, que carrega aí sobre seus ombros já uma boa bagagem na esfera política do município, por 3 vezes eleito aí vereador de Guaranésia, também presidente da Câmara, foi presidente da Câmara, ocupa atualmente aí cargo na mesa diretora da Câmara de Guaranésia, e também aí ele coloca o seu nome como pré-candidato a prefeito do município de Guaranésia. Naturalmente, já aí há 12 anos nesse segmento, na carreira política, é natural que o Juninho tenha, sim, condições aí de pleitear aí a disputa pelo cargo maior do nosso município, que seria aí um chefe do executivo municipal. Juninho, muito boa tarde, muito obrigado aí por disponibilizar o seu tempo para estar conversando com a gente, bater nesse papo. Seja sempre bem-vindo ao Giro da Semana. Boa tarde, meu amigo Paulinho. Boa tarde aos internautas. Eu que agradeço aí o convite. É sempre um prazer estar interagindo aí com a população de Guaranésia. Certinho. Juninho, vamos começar falando da sua história, né? Todo mundo tem uma história e o Juninho tem a sua história. Juninho, como que começou a tua participação, o teu interesse pela política, né? Vamos lá no início. Né? A primeira eleição tua, que ano foi mesmo, Juninho? A primeira eleição foi em 2012. 2012 foi a sua primeira eleição. Aí depois você veio para 2016 novamente? Novamente. E 2020? Em 2020. Sempre mantendo aí a média de votos, né? Certo. Eu aumentei da primeira e mantive. É sinal que o povo aprova o meu trabalho. Sim, porque com certeza. 3 consecutivas não é fácil. Com certeza, não é fácil. Juninho, qual foi a esfera de votos sua na primeira eleição sua? Você teve quantos votos? 184. 184 na primeira. Aí na segunda eleição você manteve a votação ou você aumentou? Subiu. Foi para 242. 242 votos. E agora, nessa última que você disputou? 239. 239. Juninho, manteve a votação, né? Significa que o teu eleitorado ele aprovou a sua forma de atuação, a sua forma de trabalho. Você pensa assim também? Ah, com certeza. Eu costumo falar até que uma eleição para vereador ela é muito mais difícil que uma eleição para o executivo. A concorrência é maior. Exatamente. Juninho, eu tenho essa mesma visão, porque é uma eleição que você está disputando aí com amigos, né? Está disputando com amigos, muitas das vezes com familiares, né? Amigos de amigos, né? Com certeza. De repente você tem um amigo ali, né, que convive com você no dia a dia, que é voto casado seu, e um familiar dele sai de candidato, né? Aí ele fica numa situação complicada, né? Complicadíssima, né? E tem até aqueles... Eu, na última eleição mesmo, no meu bairro, tinha 5 candidatos. 5 candidatos. No meu próprio bairro. Outra coisa, né? Nos últimos anos aumentou muito o número de candidatos em Guaranésia. Hoje, se tem aí uma média aí, cada candidato teria, se você pegar, se apurar 11 mil votos, se sair 100 e poucos candidatos, daria a média de 100 votos por candidato, seria aí, né?
Sim, por aí. Porque E pra você tá ver, né? muito disputado. Tem muitos partidos políticos, Uhum, mas na verdade é de A ou B. sim. A E aí, realidade nossa é essa. e aí a eleição se torna cada vez mais difícil para os candidatos. E aí se manter na eleição com uma votação acima de 200 votos, que não é fácil, você Não conseguir é 200 fácil, votos, é muito difícil, né? é difícil demais. Certo. Juninho, e aí, ao longo desse tempo, você acredita que os problemas que tinham lá atrás, há 12 anos atrás, você acredita que eles foram solucionados? Aquilo que você tinha de expectativa da política, você acredita que você atingiu as expectativas? Ou você ainda tem algo que você acha que pode melhorar, que precisa ser melhorado? A gente tem que sempre pensar em fazer o melhor e sempre estar aperfeiçoando. Hoje eu me sinto realizado no meu trabalho como vereador, podendo até fazer mais por Guaranésia e pelo nosso povo. Temos que melhorar alguma coisa? Temos, mas muita coisa já foi solucionada. Sim. Juninho, E de onde surgiu a ideia do Juninho da Capoeira entrar para a política, ser candidato a vereador, entrar no meio político? sempre tive participando do movimento político de Guaranésia, seja apoiando um candidato ou mesmo o prefeito. E fui convidado pelo MDB a disputar uma eleição. Eu já Sim, gostava, né? Aí sim. juntou, falei o quê? Se pessoas boas não entrarem na política, nunca Uhum, vai mudar nada. Foi onde eu me exatamente. interessei pela política e fui aí nessa batalha, que foi ser candidato a vereador pela primeira vez em 2012. E fui condecorado, né? Uma vitória. Exatamente. Juninho, era mais fácil pedir voto lá em 2012 ou foi mais fácil agora 2020? Sempre a primeira eleição é mais fácil. Você é novidade, né? Não tem aquela rejeição que você vai adquirindo depois que você é eleito. Uhum. Eu achei mais fácil. Achou mais Aí fácil. depois, aí depois é consequência. Você tem que Sim. mostrar o seu trabalho, porque meus votos são votos de pessoas que acreditam no trabalho. Porque tem Certo. muitas maneiras de conseguir voto, e a gente vê isso aí, né? Uhum. Mas os meus votos, graças a Deus, são de famílias e de pessoas que acreditam no trabalho do vereador Juninho Capoeira. Certo, importante. O que a gente observa também, Juninho, é a sua família, né? Normalmente as mulheres não gostam de política. As mulheres não gostam, alguns políticos, a esposa não gosta nem de ver falar de política. Mas a gente vê que você tem um apoio muito grande da sua esposa, do seu filho, da sua família, estão ali na sua campanha, engajados com você, também no decorrer do mandato, né? Participam com você das atividades, tá sempre te acompanhando. Isso aí fortalece, não fortalece, Juninho? Acaba ajudando, né? Ah, faz toda a diferença. A família junto ali faz toda a diferença. Uhum, Principalmente aí na parte, se diz aí, trabalho social, se você tem uhum, uma companheira para te auxiliar, para te apoiar, dar novas ideias, sim. isso é crucial. Não E posso a Sil... reclamar. Importante. E a Silvana, eu vi que ela assumiu o PSB, né? Aí a presença do PSB, e ela costuma dar algumas ideias para o Juninho aí, algumas indicações de projeto, dar umas ideias para você aí. Ah, com certeza. Sempre está Certo. aí dando aqueles pitacos importantes. Certo. Uma hora assim que o Juninho
vamos pensar assim, tá meio. Porque a política tem o desgaste, né, Juninho? Uma hora Sim. você vai ficar meio assim, vamos dizer assim, meio desgovernado, meio nervoso, né? Aí a Silvana vem, acalma o Juninho, não é assim, vamos por esse caminho, né? Ah, tem que ter uma pessoa assim, né? Exatamente. E ela sempre tá comigo aí. Quando Uhum, precisa, ela me puxa a orelha, me uhum, acalma, né? É o certo. meu porto seguro. Muito bem. Importante. Juninho, você sempre disputou as suas eleições foram disputadas sempre pelo MDB? Sempre pelo MDB. Eu costumo falar que o MDB é o Barcelona da eleição, né? Uhum, Ali não é fácil ser eleito, não. E eu tive a exatamente. felicidade de ser eleito 3 vezes consecutivos no MDB. Uhum. O bom do MDB, né, pelo que a gente observa aí do mundo da política, é que o MDB sempre faz a média aí de 3, 4 vereadores, porque o MDB se nota, né, que tem um quadro de candidatos que tem uma votação sempre expressiva acima de 100 votos. E isso faz a diferença, não faz, Juninho? Com certeza. Eu costumo falar o seguinte: quando alguém me procura falando que tem intenção de ser candidato, além de incentivo, eu falo para ele, seu ponto de partida tem que ser no mínimo 100 votos. Uhum, Porque não adianta eu estar no partido, ter muitos votos, e meus companheiros não serem votados. E o exatamente. MDB ainda tem uma média que é vamos dizer, o voto de legenda, que é Uhum, muito forte. sim, Aí exatamente. acaba fazendo 3. Juninho, tem alguma conquista que você, ao longo desses 12 anos, destaca dentro do seu mandato? E tem algo que você ainda gostaria que fosse realizado, que você tem buscado, lutado para que aconteça? Bom, na Pratinha, o projeto mais importante que eu conquistei foi o CRAS. O Certo, CRAS da Pratinha foi uma conquista aí do vereador Juninho da Capoeira, através de uma emenda do nosso presidente do Congresso Nacional, de 300 certo. mil reais. Uhum, Eu tinha esse compromisso lá de levar não somente o CRAS, mas também a capoterapia das atividades. uhum, Para a Pratinha foi esse. E aqui para Guaranésia, eu me orgulho de dizer, antes do vereador Juninho Capoeira, não se falava em rampas, nem nos prédios públicos, e nem nos certo, comércios, e muito menos ter hoje uma acessibilidade nas praças centrais. certo, A acessibilidade é essa que nós vamos levá-la até a Pai de Guaranésia, certo. ligando o centro da cidade ao alto da cidade. Isso aí é o projeto da menina dos meus olhos. Juninho, a grande verdade. Antigamente não se tinha essa inclusão e não se olhava essa questão, que é tão importante, né, de incluir aí, de estar permitindo que o deficiente, o portador de doenças especiais aí, ele possa se locomover pela cidade, ter toda uma interação. E realmente, você falando, a gente observa mesmo que com a sua chegada na Câmara de Vereadores e essa luta que você tem feito em prol dessa causa, realmente hoje, né, o pessoal olha, vê, não, tem a rampa, né, tem a acessibilidade, nós Sim, precisamos de respeitar, e a gente vê você sempre cobrando, né, que os motoristas com os seus veículos não parem os veículos nas rampas de acesso, então, mudou mesmo a visão, e precisa, claro, de aumentar, né, Juninho? Precisa de melhorar isso aí, ainda está pouco, né? não, está pouco. Isso aí é uma questão de cultura, né? E é uma necessidade. Uhum. Viu? Eu lembro muito bem que você teve seu pai que era cadeirante, né? Sim, É uma necessidade. A dificuldade
é no dia a dia. E nós temos que ser tratados de igual para igual. Sim, Tem vezes que nós somos, parece que os portadores de deficiência dessas áreas são invisíveis aos olhos do poder público. sim, Coisa simples de se fazer. certo. Uma luta minha É, aí, uma luta que eu estou travando aí, é o centro cultural. uhum, Já pedi lá uma simples rampa no palco para segurança, principalmente de pessoas com baixa mobilidade, a nossa melhor idade, que sempre está participando. Quando tem eventos, eu vejo a dificuldade e o perigo das pessoas subirem no palco, naquela escada, sem corrimão, sem nada. E sim, também o elevador, que está há mais de um ano lá quebrado, e até hoje não deram soluções. Isso eu não estou, não é uma crítica, isso é uma realidade. exatamente. Precisa de É uma resolver, né, Juninho? realidade. Não pode acontecer, né? Precisa de resolver. Tem que Concordo com resolver. você. Importante, né? Aí tem aí um ano e meio aí, praticamente, para que você veja isso concretizado, né, Juninho? Juninho, para a gente concluir essa parte e entrar em outro tema que o pessoal tem aguardado muito, você acredita que até o final aí de 2024, esse projeto da acessibilidade aí, acho que tem um nome exato que você costuma dar, até que você conseguiu o recurso junto ao senador Rodrigo Pacheco, você acredita que vai estar concluído esse projeto? Olha, com certeza, o dinheiro já está na conta, só falta a execução, fazer, licitar e fazer a execução. Agora está Uhum. na mão do nosso prefeito. O mais difícil eu já consegui, que foi a verba e o projeto. Agora é só Entendi, concretizar, né? entendi. Eu espero que seja feito ainda este ano, até o final do ano. Exatamente. Já tem um tempo ainda considerável, né, Juninho? Dá para. Juninho, qual que seria a dificuldade da gente conseguir que as rampas que já foram construídas antigamente, aí, em gestões passadas no município de Guaranés, elas sejam recuperadas, Juninho? Precisa de recuperar essas rampas, né? Aí recuperar elas ou até melhorar essas rampas em alguns pontos aí do município, somente na área central da cidade. Como é que está essa questão? Isso aí é uma questão muito simples, muito simples. Pega um servidor da prefeitura, não precisa contratar empreiteira, não, que faça uma rampa por dia, entendeu? Coloca para consertar. Isso é coisa simples. Eu sou cobrado diariamente, mas isso aí está mais no querer fazer do que dificuldade de não ter recurso. Tem que Entendi. querer fazer, entendeu? Basta isso. Perfeito. Juninho, vamos entrar numa esfera importante agora, né? Que o pessoal está aguardando muito, que é essa questão do seu nome aí sendo ventilado como pré-candidato a prefeito do município. Você que ainda está filiado ao MDB, né? É vereador pelo Sim. MDB do município de Guaranésia. E para a gente entrar nesse caminho, eu queria só te fazer uma pergunta seguinte: você trabalhou com o ex-prefeito João Carlos Minguilo, no mandato dele, né? Sim, Você trabalhou nos últimos 4 anos dele, né? foi. Nos, e você trabalhou agora, está trabalhando nesses 6 anos aí, 5 anos e meio do atual prefeito Laércio Sintra. Qual que era a dificuldade? Você acha melhor, mais fácil lidar? Foi mais fácil lidar na administração com a administração do ex-prefeito João Carlos Menguilo ou mais fácil lidar com a administração do atual prefeito? Eu sempre fui um vereador governista. Eu fui oposição, você acompanhou?
mas eu fui oposição ferrenha do João Carlos Vinquilo, né? Mas eu sempre tive um bom convívio com ele também. Tudo que era bom para o povo, eu votava a favor. Uhum. E não era de travar projeto. Apenas tinha meus objetivos e minhas visões diferentes. E hoje, como prefeito Laércio, a abertura é melhor. Ele é mais bom de diálogo. Ele é mais bom de diálogo. Tem uma aproximação mais fácil para chegar. Ainda mais eu que sou líder de governo por 6 anos aí. Por enquanto, ainda sou líder de governo. Uhum. Essa é a Tá, então, diferença. essa é a diferença. Você ocupa, então, atualmente, a liderança do governo, da atual administração. Você é o porta-voz da atual administração junto aos vereadores na Câmara. Sim. Certo. E tudo a administração passa para você as informações, Julinho. Você consegue ter as informações aí dos principais anseios da população para estar transmitindo na Câmara, para estar transmitindo ao povo? Olha, eu consigo, transmito aos vereadores, transmito ao povo. Tem coisas que muitas vezes eu falo, ó, isso está errado, isso tem que melhorar. Inclusive para o prefeito. Também a gente não pode querer passar um projeto se ele não atender 100% para a população. Mas eu tenho esse bom convívio. Certo. Eu sou Importante. muito técnico. Procura estudar os projetos, acompanhar de perto Sim, o que está acontecendo sim. na gestão. Ô, Juninho, você atualmente, né, a sua esposa assumiu o PSB, né, dentro do município, é a presidente do PSB do município de Guaranésia. Você é vereador pelo MDB. Circula nas redes sociais aí uma, uma montagem, né, fizeram uma arte aí, falando que dificilmente não vai haver uma ruptura no grupo governista, ou seja, da administração no município de Guaranésia. Porque normalmente seria, de repente, aí, o vice-prefeito Diego de Castro candidato a prefeito pela administração da situação, e você se colocando como pré-candidato a prefeito, você promoveria ali um racha dentro da base, né, governista. Isso procede? Como que você vê essa situação? O que levou o vereador Juninho, líder da administração dentro da Câmara, porta-voz da administração, filiado ao MDB, hoje tem a sua esposa no PSB, e se lançar, colocar o nome à disposição como pré-candidato? Olha, no momento, tá, eu sou o único aí aberto à pré-candidatura e tenho meus interesses, sim, dentro do MDB. Em forma alguma, eu disse que eu estava contra o grupo, mas eu tenho as minhas ideias, meus ideais, e a minha pretensão à pré-candidatura, sim, eu acho que tem que ter oportunidade a todos, principalmente eu que levei, no primeiro mandato, fui o único a fazer oposição pelo MDB. Quando o nosso prefeito Laércio perdeu as eleições, eu jamais virei as costas para ele, e lutei muito aí até que ele fosse nomeado na subsecretaria de Alfenas. Depois veio o segundo mandato do prefeito Laércio. Eu do MDB novamente liderando. E agora estou no terceiro mandato. Eu acho que chega a hora que você tem que olhar para frente. Tem que olhar para frente. Sim. Quem é o nome do MDB no grupo hoje? Não é o Juninho Capoeira? Será que a população, principalmente a população que apoiou 15, quem é hoje o nome do MDB? Não é o Juninho Capoeira?
Então, meu nome está, sim, à disposição. Se o grupo quiser, né, eu estou aqui, preparado para grandes desafios e novos projetos para a nossa cidade, nosso povo, como pré-candidato. Vamos aguardar o que vai acontecer. Juninho será sendo escolhido aí, né? É um pré-candidato. Juninho pretende ser candidato a prefeito pelo MDB ou pelo PSB? Olha, hoje eu tenho que falar que será pelo MDB. Eu estou no MDB, mas também não descarto as possibilidades que já fui convidado em outras siglas. Mas eu estou com o grupo até onde o grupo me quiser, né? Prefeito Laércio, sempre estou em reunião com ele, passo as minhas ideias para ele, passei as minhas ideias também para o senador Rodrigo Pacheco, e eu estou firme. Tem apoio do deputado Zé Guilherme, e também agora o baixo direito, o Romeu Zema, o Marcelo Aro. Chegou o momento que você tem que pensar alto, pensar grande, pensar em prol da população. E esse é o pensamento do pré-candidato Juninho Capoeira. Se o partido amanhã ou depois, o MDB, decidir por outro nome, por outro caminho, que não seja o Juninho da Capoeira, vereador por 3 mandatos do partido, hoje a principal liderança do partido na Câmara de Vereadores, e para uma possível aí, sucessão ao atual prefeito. O Juninho se manterá no MDB, apoiará o candidato do MDB, ou o Juninho fará aí uma ruptura, seguirá outros caminhos? Olha, hoje nós estamos formando um grupo aí forte, alinhado com novas ideias, cidades inteligentes, e a gente vai deixar correr. Estamos fortalecendo as alianças. Eu creio que mais partidos se juntarão a nós, ao nosso grupo político, e estaremos, como eu sempre digo, política é a arte do diálogo. Estaremos abertos, sim, a diálogos, para chegar num bem comum. E esse bem comum se transformar em benfeitorias para o nosso povo. O povo de Guaranésia, Zona Rural e Santa Cruz da Prata. Juninho, a política nós sabemos que ela é, como você falou, é a arte do diálogo, de negociar. O vereador Juninho da Capoeira, colocando o seu nome à disposição como pré-candidato a prefeito pelo MDB ou uma outra sigla, você já tem se articulado, conversado com outros políticos do município, até mesmo, de repente, aí, com siglas da oposição, quadro da oposição à atual administração, tem conversado com empresários do município, você tem se articulado nesse sentido, já deixando aí claro de que o seu nome está à disposição para uma eventual candidatura e encabeçar uma chapa majoritária como prefeito? Esse diálogo é constante, meu amigo. Mesmo antes de minha decisão como pré-candidato, esse diálogo é constante com as lideranças, com empresários, com a própria população, e é o anseio da população que coloca o Juninho Capoeira nessa situação. Não é simplesmente o Juninho Capoeira que está com, como eu já ouvi falar por aí, o ego elevado. Não, humildade sempre, mas a certeza que poderei ser substituído, mas nunca serão igual ao Juninho Capoeira. É o povo que pede, o anseio do povo. E essa articulação, esse diálogo, eu tenho de sobra. Perfeito. Você tem, Juninho,
nós sabemos aí, o pessoal sabe que você tem uma aproximação, até uma certa amizade entre você e o Paulinho da farmácia, né? Que foi candidato a prefeito da eleição passada e se ventila aí que ele deva ser candidato a prefeito também. Já se comentaram aí nos bastidores de repente o Juninho da Capoeira ser um candidato a vice-prefeito aí do Paulinho da farmácia, né? Paulinho da farmácia hoje não sei se ele ainda está no União Brasil, mas ele era né, filiado à União Brasil. E você já chegou a conversar alguma vez com o Paulinho a respeito de uma possível aliança? O Paulinho já conversou com você sobre isso? Alguém do lado do Paulinho, vamos dizer assim, uma espécie de um assessor direto dele, já chegou a conversar com você a respeito disso? Teve algum diálogo nesse sentido, Juninho? Olha, nada descartado, Paulo. Nada é descartado. Tenho realmente uma amizade boa com o Paulinho, vai um abração para ele, né? Sempre abriu as portas para a capoeira, com patrocínio, quando ninguém acreditava na capoeira arte vida, ele deu aquele empurrão. É como eu te disse, tudo é o diálogo. E principalmente as pesquisas. As pesquisas estão fazendo. Eu, particularmente, eu ando sendo boicotado, porque meu nome não aparece em pesquisa alguma. Estão subestimando o Juninho Capoeira. Mas o diálogo, como eu te disse, é com todas as lideranças. E eu estou aberto. E mais uma vez digo, não sou contra o meu grupo político. Apenas assumi uma posição que é minha por direito. Juninho, no caso da administração, como que você avalia, aí você acompanhando, como vereador, tendo a função de legislador, né, que é de fiscalizar os atos da administração, como que você avalia a administração nesses 6 anos, aí quase 6 anos, já à frente do município de Guaranésia? Olha, a administração teve muitos pontos positivos. Eu diria mais pontos positivos do que negativos. Tem que melhorar? Tem. Eu acho que foi muitas obras ao mesmo tempo. Eu falo que vai ser um recorde de obras. Vai terminar? Vai. Mas teve um desgaste desnecessário por conta dessas obras, que serão concluídas, eu tenho certeza. O prefeito Laércio vai concluir essas obras. Então, poderia ter dado mais atenção a outros prédios públicos que poderia ter melhorado. Dito aí, a quadra da Pratinha, que precisa de uma reforma urgente, a quadra do BNH, que a prefeitura assumiu. Mas a administração em si, ela foi boa, está sendo boa. Não posso negar isso. E a Câmara de Vereadores, Juninho? Você sabe que o vereador, ele, assim, pelo que a gente vê, ele é até mais questionado do que o prefeito, né? E nós sabemos que o vereador, a função dele é legislar. Ele fiscaliza, né? Ele propõe indicações, propõe melhorias em projetos, ele vota, né, as leis importantes do município e há uma cobrança muito grande em cima dos vereadores, né? Isso em toda a cidade, não só em Guaranésia. Como que você avalia a Câmara de Vereadores de Guaranésia, os seus colegas ali de Câmara? A Câmara tem feito um bom papel, está no caminho certo, podia estar melhor, podia melhorar em algum ponto. Como você avalia essa questão? Olha, a Câmara, eu costumo falar que a Câmara trabalha mais que o Executivo. Só que criou-se uma cultura que tudo é o vereador. Tudo é o vereador. Não passa, não se faz nada na cidade
sem aprovação dos vereadores. Todo projeto que o prefeito executa passa pelos vereadores, passa pelas comissões, das comissões vai a plenário, tem a votação, e na hora de aparecer, muitas vezes, quem aparece é o prefeito. Quem leva a fama é o prefeito. Mas isso aí também é de cultura. O prefeito não dá valor. Nem estou falando disso, não. Todos os prefeitos que passam lá não valorizam os vereadores. Não mostram para a população o valor que a Câmara tem. Aí entra aquela questão. Pedrada nos vereadores e muitas vezes aplauso ao prefeito. Sabendo-se que sem o poder legislativo, o prefeito não faz nada. Se a Câmara quiser, ela trava a administração. Trava. E essa Câmara, ela é responsável. Trabalha pelo povo e eu digo toda a Câmara. Tanto é que bons projetos sempre foram aprovados, nunca travou nada. Juninho, eu ia entrar nesse ponto mesmo, perguntar para você. A administração aí de Guaranésia, através aí do prefeito Laércio e toda a sua equipe, ela tem se mostrado uma administração eficaz no sentido porque a gente não viu nenhum projeto, primeiro, não se viu nenhum projeto na Câmara se tornar polêmico, né? Igual, nossa, vai ter um projeto polêmico que vai ser votado na Câmara e nós precisamos de lotar a Câmara para barrar esse projeto e tudo. Então, você acredita que todos os projetos que foram enviados até hoje, todos foram aprovados, até mesmo por vereadores, que a gente fala assim, vereadores da oposição, vamos pensar. Eu posso citar aqui alguns nomes deles, né? E depois, se eles quiserem se manifestar, eles podem ficar à disposição. Vereador Wilson Brás, o vereador Geraldinho da Prata, falo de vereadores que foram eleitos pela base da oposição. O vereador Felipe Laudade, que é um vereador da base do governista, foi eleito dentro da base governista, mas é um vereador também que se mostra ali combativo na questão de ficar cobrando a administração e tal. Já foi mais, né? Se mostra um pouco neutro, mas ele vota a favor das questões aí da administração. Você acredita, então, que a administração não tem errado em nenhum projeto? Ou os vereadores não têm olhado esses projetos da forma que precisa e aí os projetos vão sendo votados e vão passando? Não, os projetos, a maioria são necessários. São necessários. E onde aí há alguma divergência, nós fazemos as emendas. Nós emendamos o projeto. E se não tiver tiver ok, a gente devolve o projeto e a prefeitura faz um substitutivo. É assim que nós trabalhamos. Certo. Juninho, você, né, é um pré-candidato a prefeito. Colocou o seu nome à disposição. Nós observamos que desde lá de trás, os prefeitos de Guaranésia governaram o município sempre fazendo empréstimo. E isso não é só em Guaranésia, não. Acontece em vários municípios. Sempre fazendo empréstimos para deixar para o futuro, né? O vereador Juninho da Capoeira, pré-candidato aí com o nome colocado à disposição, prefeito. Sim. Se assumir aí a cadeira do executivo a partir de 2025, fará também empréstimos, pegará dinheiros aí emprestado com o Banco do Brasil, com o BDMG, lembrando que o próprio ex-prefeito João Carlos Menguilo, conhecido aí como um gestor nato, que até intitulava que deixou dinheiro em caixa, ele fez aí, salvo engano, 2 ou 3 empréstimos para executar obras e que foram aí quitados ou estão sendo pagos na atual administração. Como que você vê isso, Juninho? É só dar para fazer essas grandes obras fazendo empréstimo mesmo? Olha, a não ser que você consegue ir, mas mesmo assim é difícil. Como o senador Rodrigo Pacheco sempre manda essas verbas para a gente.
Mas quando se tem a oportunidade de fazer um empréstimo e se julga necessário ao bem público, tem que se ter o cuidado de notar que a prefeitura está em dia. Que muitas vezes aí o pessoal fala que está devendo, que é isso, que é aquilo. Não se faz empréstimo em dia. E agora, o empréstimo que foi feito, por exemplo, vou dar um exemplo, era necessário, porque vai atender o bairro Alto da Boa Vista e também o Navi Miguel, que é a coisa mais triste que tem, é você entrar num bairro de asfalto, e sem asfalto. Porque eu, quando eu mudei para Vila Cruzeiro, em 1986, isso aqui era barra e valeta. E não é fácil, não, meu amigo. Então, eu não posso, não se pode descartar a oportunidade que você tem. Não para deixar para o outro, né? Aí é meio complicado. Mas tem vezes que é necessário. Mas, volto a dizer, só se faz um empréstimo se a prefeitura estiver em dia com suas contas. Perfeito. No caso, Juninho, vamos falar sobre um tema que está aí, que é a questão da farmacinha básica, né? O que o vereador Juninho da Capoeira pensa da farmácia básica ser aqui, vamos falar diretamente aí, no prédio do antigo Sindinésia, né? O pessoal parece que não recebeu bem, né? Tipo assim, engoliu, mas, né? Porque não teve outro jeito, né? Porque quem executa é o chefe do executivo que está ali, ele que determina. Mas o que você pensa da questão da farmacinha? A farmacinha deve mudar de lugar, deve permanecer onde está? Olha, por mim, a farmácia básica não teria saído de perto da rodoviária. Lá era um lugar onde dividia que eu faço assim, atendia tanto o centro como o alto da cidade. Estava num lugar acessível. E mais, infelizmente, também não concordei que a prefeitura saísse do antigo prédio e fosse por fora. Isso são coisas que eu não concordei, mas já foi feito. O argumento que era necessário. Eu até entendi a administração. E centralizar para ficar mais fácil, mas criou uma dificuldade à população do alto da cidade. Muitos não têm carro, muitos são idosos, e essa complicação veio com certeza. E a reclamação até hoje, né? Até hoje tem reclamação. Mas não sei se passar para o Sindinese seria a solução. Eu não sei se você viu, numa divulgação que nós fizemos, me parece ali que 80% do pessoal que está comentando ali, falando, eles querem sim essa mudança, né? Querem que a farmacinha saia da onde que ela está hoje e venha, né? Não sei se para o Sindinese, né? Mas 80% aí me parece ser favorável a essa mudança. Mais importante do que a questão da... Até porque, Paulo, né, a população mais necessitada de remédios não está no centro da cidade, está no alto da cidade, está concentrada, a maioria das vezes, nos bairros. Nós sabemos disso. Está aí a sua enquete. Certo. Juninho, mais importante do que ser anexo ali à antiga prefeitura, do que ser lá próximo do Dom Inácio, da onde está a cozinha comunitária, do que ser no Sindinésia, é uma questão seguinte, Guaranésia, eu estava analisando esses dias, Guaranésia e Guaxupé têm uma questão em comum. Tem uma questão em comum. Qual é essa questão em comum? A falta de medicamentos nas suas farmácias. Tanto Guaranésia
há um índice muito grande de reclamação da falta de medicamentos na farmácia básica, e há também em Guaxupé. Essa semana ferveu lá em Guaxupé. Aqui o tema está um pouco amortecido, né? Nós sabemos que hoje houve umas mudanças na questão da farmácia básica, que hoje muitos medicamentos se encontram também na farmácia popular, né? Inclusive o governo federal vai aumentar os itens. Mas, Juninho, eu tive a honra de ser presidente do Conselho Municipal de Saúde, ainda na gestão, salvo engano, do Silvio Dias. Inclusive, a Secretaria de Saúde era ali, do lado de baixo falava-se primeiro locadora do Herbim, ali, não sei se você lembra quando foi a secretaria ali, eu era vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, assumi a presidência por um tempo. Naquela época, eu já fazia alguns ofícios e cobrava a questão da falta de medicamento. Na época, faltava muito omeprazol, naquela época. Juninho, por que não se consegue resolver essa questão de falta de medicamento? Igual, segundo me passaram esses dias, a pessoa me procurou, Paulinho, tem que fazer uma matéria, cobrar a questão do medicamento e tal. Aí a gente vai lá na farmácia e eles falam pra gente, tem que vir bem no começo, porque senão acaba. Juninho, o que acontece que os municípios não conseguem manter as farmácias básicas com medicamento? E essa aí, já aproveitando que você se coloca como pré-candidato a prefeito, você, sendo candidato a prefeito e eleito, você pretende resolver de uma vez por todas essa questão da falta de medicamentos aí, que o pessoal reclama muito? Primeiramente, Boa Esperança é uma cidade que eles têm lá um selo, é tipo um selo de fidelidade. Já passei isso para o prefeito, né, mas não foi para frente. Licitação. Lá em Boa Esperança, eles conseguiram um selo, onde eles fazem a licitação ao comércio local. Você está entendendo, Paulo? Ao comércio local. Fomenta a economia e não há falta. Agora, aqui, nós sabemos que a saúde é um poço sem fundo. Isso é em todo lugar. Sim. Haja dinheiro. Mas tem que ter um planejamento, comprar o suficiente e não deixar a fornecedora que ganhar, a indústria ganhar, ser de longe. Sim. Ganha lá da Bahia, e aí? Vai ficar esperando o medicamento chegar? Ganha lá do Norte de Minas. E aí? Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Tem que centralizar a licitação de uma forma que fique, se não ficar dentro da cidade, pelo menos regionaliza. Sim. Isso aí é um dos grandes problemas da falta de medicamento. Certo. Entendendo? Uhum. E tem aqueles medicamentos também. Tem muitos medicamentos que não estão na lista do SUS. Uhum. Né? Muitas pessoas também não sabem. Sim. Agora, os básicos, tem que ter esse planejamento, a compra. Isso aí é muito do pessoal que gerencia a saúde. Eu ia falar que o recurso para medicamento, nós já fizemos várias reportagens sobre falta de medicamento, e sempre a resposta que a gente recebe é no sentido seguinte: olha, o fornecedor é que não entrega os itens comprados, o fornecedor é que não entrega os medicamentos. Essa sempre foi as respostas, isso no passado, isso no presente, sempre foi as respostas, né, que a gente acaba recebendo. Sabemos que o município de Guaranésia é um dos poucos municípios, isso aí a gente tem que, né, Juninho, ser verdadeiro, que inclusive nós já apuramos em outros municípios. O município de Guaranésia é um dos poucos municípios que fornece medicamento não padronizado para a população, ou seja, medicamento de alto custo, né? Aqueles medicamentos que não fazem parte da lista REMUME
e RENAME, que são obrigatoriedade do município, do governo do estado e do governo federal. O município de Guaranésia gasta muito Sim, recurso nesse sentido, né? com certeza. Isso aí, Guaranésia, costumo falar, se tá ruim a saúde aqui, se comparada às outras cidades, ainda é a melhor que tem. Sim. Isso aí eu digo Entendi. com prioridade. Temos prioridade aqui na saúde. Não pode reclamar. E seria importante, né, Juninho? Agora, Pode falar. se está faltando os básicos, é porque está investindo nos outros. Você Estou acredita, errado? você acredita nesse sentido, que se está faltando o básico, Também. o recurso está indo para os mais caros, então. E a outra colocação que você fez anteriormente, que sempre não fornece, não entregou, cai naquela questão que eu te falei, para regionalizar. Regionalizar a Sim, licitação ou até municipalizar. Que sim, aí vai acabar esse problema de faltar os medicamentos básicos na farmácia. sim. Isso é uma Mas, saída. Isso é, pelo menos tem uma saída. entendi. Então, você, no caso, você tem, então, a ideia aí, caso você venha a ser eleito aí prefeito, então você tem essa ideia de estar, vamos dizer assim, copiando esse projeto que tem lá em Boa Esperança, que você falou, né? O que é bom, você tem que abraçar e até melhorar. Exatamente. Ver experiências de outros lugares, né, Julinho? Sim. Você não pode. Eu enxergo a política macro. Você não pode ficar só alienado na política do seu município. Ou você vai ser, eu poderia ser um eterno vereador criticando o prefeito, batendo, mas nunca buscando uma solução, um resultado. Eu não trabalho assim. Entendi. Juninho, então seria até interessante, de repente, o vereador Juninho propor aí para o secretário de saúde do município, a equipe de saúde do município, a estar visitando Boa Esperança e vendo a forma como que é feito lá, né, esse programa de distribuição de medicamento no município de Boa Esperança. Sim, É importante, né? Isso aí seria é muito importante. importante. Não De só repente, fazer uma. medicamento, né? Em Exato. todo o De processo repente, licitatório. de repente fazer uma reunião entre as equipes de saúde lá do município de Boa Esperança e aqui do município de Guaranésia. Como você falou, é interessante copiar aquilo que é bom, é interessante buscar de outro município, né? Com certeza. Exatamente. Ainda mais o nosso secretário de saúde, Paulo Marcos, uma pessoa que está levando a saúde a sério aí, bem maleável, bom de diálogo, né? Quem sabe? Entendi. Juninho, para a gente, nós estamos caminhando aí para o final do nosso bate-papo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, inclusive, até um outro meio de comunicação do município publicou, eu não sei qual que seria aí a intenção dessa matéria que foi feita, né? Com relação a Juliana, que é hoje acho que é a secretária de finanças aí do município, né? Ordenadora Sim. aí do orçamento junto ao prefeito, ela se filiou ao MDB. Como que você vê essa questão? O Juninho tem a sua esposa à frente da presidência do PSB e se ventila até amanhã ou depois que o Juninho possa ser candidato no PSB e não no MDB. E a sua irmã filia agora ao MDB. Como que você vê essa questão? Você digeriu bem essa situação aí? Parece que o pessoal tentou desestabilizar o vereador Juninho, inclusive até publicando aí em outros meios de comunicação. O que você vê essa questão? Paulinho, naturalmente, completamente tranquilo, né? Ela é secretária do MDB. Por enquanto, eu sou líder de governo do MDB. Certo. Nada mais justo do que ela
se filiar ao MDB, Certo. entendeu? Eu sugeri tranquilamente o MDB. Eu não tenho nada que falar mal do MDB. Sempre me acolheu Sim. bem, entendeu? O que acontece hoje é que eu me coloquei à disposição como pré-candidato. E tem a Você, Silvana, a minha esposa, também, que o maior orgulho dela estar assumindo, né, uma posição também na política, sendo presidente do PSB, e vamos caminhando. A política é isso. Já se diz política, né? uhum, Partidos políticos, não é um inteiro. uhum. Então, isso aí é o que foi de maldade. Se tiver essa intenção, caíram do cavalo, né? Porque quanto mais mulheres se filiando, mais força essa classe terá na política. E isso é bom. Exatamente. Nós temos que enxergar isso como uma situação positiva. Positiva. Entendi. Então é isso. Juninho, no caso aí, como você, o teu nome está aí para candidato a prefeito, existe até também aí esse comentário que amanhã ou depois você pudesse ser até mesmo um candidato a vice-prefeito numa aliança aí da oposição, né, junto ao Paulo da Farmácia, e de repente estaria a Juliana, hoje secretária de Finanças do município de Guaranésia, caminhando para, de repente, ocupar a vaga do irmão na Câmara de Vereadores do município de Guaranésia, sendo aí a mulher aí, até porque a Câmara de Guaranésia precisa de mais mulheres. De repente, ela seria aí a substituta do Juninho da Capoeira como vereadora do município. De repente, ela deve estar caminhando nesse sentido, seria? Olha, isso é uma opção do partido, né? Se quiser lançá-lo, como se diz, será sempre bem-vindo, né? Ainda mais a Juliana, que é uma pessoa super competente no que faz, uma profissional e tanto, né? E se for uma opção do MDB, tá tranquilo. Entendi. Juninho, chegamos aí, meu amigo. Já estamos há quase uma hora batendo papo, né? Aí, para que os nossos seguidores do Giro da Semana, o pessoal que acompanhou essa entrevista, muito boa, transparente, nada programado antes, né? Inclusive, até Assim que é cheguei a bom, né? perguntar. Exatamente, cheguei até a perguntar para o Juninho se ele queria tratar de algum assunto específico, que é importante a gente também deixar o entrevistado bem à vontade. Ele disse, não, pode deixar a entrevista fluir. Então, aqui não tem nada programado, não tem nada armado. O Juninho não sabia as perguntas que eu ia fazer para ele, né, que ia ser abordado, mas é uma entrevista muito boa, esclarecedora, importante aí para a população. Juninho, gostaria que você deixasse aí a sua mensagem final aí para a gente, aí, sua despedida final aí para a gente. Quando eu fui entrar na política, muitas vezes falaram para mim, foram muitas pessoas, você vai mexer com política? Política só entra quem não presta. Aí eu virei para as pessoas e disse, aí está a questão. Se os bons não entrarem na política, seremos eternamente dominados pelos corruptos. Então é isso que eu faço. Se você é uma pessoa índole, de boa índole, e quer ir para a política, entre na política. Tudo que se faz hoje é política. E tem que gostar de política, sim. Fica aí o meu abração a todos vocês. Agradeço ao Paulinho, Giro da Semana, pelo convite. E o mais importante, fiquem com Deus. Certinho. Juninho, um grande abraço, muito obrigado por essa grande entrevista amistosa, respeitosa, levando informações sobre o Juninho, 3 vezes vereador eleito pelo município de Guaranésia consecutivo, ex-presidente da Câmara, membro aí da mesa diretora na atual legislatura e aí com o nome colocado aí como pré-candidato a prefeito de Guaranésia. Muito obrigado, Juninho. Tenha um excelente final de semana você e toda a sua família.
Amém.